Olá, sejam bem-vindos à nossa jornada de estudo aprofundado sobre direito processual civil. Nesta unidade, nós sairemos no rito comum e mergulharemos nos procedimentos especiais, de jurisdição contenciosa, voluntária e jurisdições extravagantes. Então, vamos iniciar agora com a unidade 1, onde faremos um estudo introdutório sobre os procedimentos especiais e procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, relacionado à ação de consignação em pagamento, ação de exigir contas e ações processórias. O que podemos definir como procedimentos especiais? Os procedimentos especiais no direito processual civil, eles são um conjunto de normas processuais que estabelecem ritos diferenciados do procedimento comum para a tramitação de determinadas ações judiciais. Eles são criados pelo legislador com o objetivo de dar um tratamento processual mais adequado e eficaz a litígios ou situações jurídicas que possuem peculiaridades específicas, não se encaixando perfeitamente no rito padrão. O Código de Processo Civil, ele trata dos procedimentos especiais a partir do artigo 539 do livro 1 da parte especial. Os procedimentos especiais, eles têm características que são diferenciação do rito comum, previsão legal expressa e finalidade específica. Ou seja, eles são desenhados para tutelar direitos materiais específicos, buscando maior celeridade, simplificação e efetividade em casos concretos. Por exemplo, a ação monitória, que visa a rápida formação do título executivo, o inventário e a partilha, que lhe visa a correta transmissão de bens. Vamos começar agora o estudo dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Vamos começar com a ação de consignação em pagamento, que diz respeito ao artigo 539 a 549 do Código de Processo Civil. Essa consignação em pagamento, ela tem como finalidade, ela é o meio judicial ou extrajudicial pelo qual o devedor ou terceiro interessado busca a extinção de uma obrigação mediante o depósito da quantia ou de coisa devida. Sua finalidade é garantir que o devedor, que age de boa-fé e deseja adimplir a dívida, não seja prejudicado pela recusa injusta, mora, incapacidade ou qualquer outro obstáculo atribuível ao credor, que impeça ou dificulte o recebimento da prestação e a consequente liberação de um vínculo obrigacional. Esse tipo de procedimento especial, ele está previsto no Código Civil, artigo 334 a 335, e também no Código de Processo Civil, artigo 539 a 549. Quais são as características? O procedimento especial de consignação, ele é marcado pela possibilidade de depósito prévio da prestação e pela limitação das matérias de defesa do réu. Existe o procedimento judicial e extrajudicial. Existe o depósito extrajudicial, que é o bancário. Se se tratar de obrigação em dinheiro, o devedor ele pode optar por realizar o depósito em estabelecimento bancário oficial, no lugar do pagamento. O credor ele será cientificado e, se ele não se manifestar ou recusar o depósito em 10 dias, o devedor estará liberado da obrigação. Existe também o depósito judicial. Caso o depósito extrajudicial ele seja recusado, ou seja possível ou não seja possível, por se tratar de coisa ou por decisão do devedor, a ação ela é ajuizada. O autor ele requer o depósito da quantia ou coisa devida no prazo de 5 dias contados do deferimento. Quanto à defesa do réu, a principal característica do procedimento em relação à defesa é a taxatividade das matérias que podem ser alegadas na contestação, que elas estão contidas no artigo 544 do Código de Processo Civil.
Se o réu alegar a insuficiência do depósito, contido no artigo 4º, ele deve, obrigatoriamente, indicar o valor que entende devido. Se o autor complementar o depósito em 15 dias, o pedido será julgado procedente. Caso contrário, ele será julgado improcedente, conforme o artigo 545 do Código de Processo Civil. Agora vamos falar no procedimento especial de ação de exigir contas, que ele está contido no artigo 550 a 553 do Código de Processo Civil. A ação de exigir contas, ela é um procedimento especial de jurisdição contenciosa prevista no Código de Processo Civil, destinado a resolver controvérsias entre as partes que possuem uma relação jurídica de administração, em que uma delas tem o dever legal ou contratual de gerir bens, valores ou interesses da outra, e por isso deve prestar contas dessa gestão. O objetivo primordial é apurar a existência de um saldo credor ou devedor em uma relação de administração. Visa, portanto, a reconstituição pormenorizada de receitas e despesas relativas a uma administração ou gestão de negócios. O interesse de agir, ele surge quando aquele que tem o direito de exigir contas não as recebe espontaneamente, ou as recebe de forma insatisfatória, obscura ou incompleta. Ele está contido no artigo 550 a 553 do Código de Processo Civil. A ação de exigir contas, ela possui uma natureza bifásica, ou seja, ela tem duas fases, pois o processo ele desdobra-se em duas etapas distintas. A primeira fase é discutir a obrigação de prestar contas. Nessa fase, o juiz ele decide se o réu tem ou não o dever legal ou contratual de prestar contas. Já na segunda fase é o julgamento das contas. Nessa fase, o processo ele visa aferir a correção das contas apresentadas, apurando o saldo devedor ou credor. Um exemplo prático seria a administração do condomínio, né? Quando um síndico de um condomínio é responsável por administrar as receitas, taxas condominiais e despesas de pagamento de funcionários com contas de água e luz e reparos dos condôminos, mas se recusa a apresentar os balancetes e comprovantes de despesas, ou apresentá-los de forma confusa, gerando desconfiança sobre os desvios das verbas. No caso, a primeira fase, o juiz ele vai analisar a obrigação legal do síndico. Como o síndico deve prestar essas contas? E na segunda fase, se o síndico apresenta as contas e o condomínio as impugna, o juiz pode determinar a perícia contábil. E assim sucessivamente. Agora vamos passar para as ações possessórias, manutenção, reintegração e interdito proibitório, contidas no artigo 544 a 568 do CPC. As ações possessórias, elas são procedimentos especiais de jurisdição contenciosa previstos no Código de Processo Civil, destinados a conferir proteção à pessoa contra atos de agressão praticados por terceiros. Tais ações, elas visam proteger o fato da posse, independentemente da discussão sobre a propriedade. Elas estão contidas nos artigos 544 a 568 do CPC. E ele prevê 3 espécies. No caso, seria a manutenção de posse, que seria a principal agressão à posse, seria a turbação, perturbação ou incômodo no exercício da posse sem perdê-la. O objetivo é manter o possuidor na posse, cessando o ato turbativo. A reintegração de posse, que a agressão à posse seria o esbulho, perda total ou parcial da posse. O objetivo seria restituir o possuidor na posse, recuperando o que foi perdido. E o interdito proibitório,
que a agressão à posse seria a ameaça, justo receio de ser molestado na posse. E o objetivo seria assegurar o possuidor contra a violência iminente e proibindo a turbação ou esbulho. Características desse procedimento especial. As ações possessórias, elas gozam de características especiais, né, que diferenciam do rito comum. A tutela liminar, ou seja, a posse nova, é a característica mais relevante. Se a agressão à posse, turbação ou esbulho, ela tiver ocorrido há menos de 1 ano e dia, posse nova, o autor tem direito a uma tutela provisória de urgência de natureza satisfatória, concedida inaudita terapá, sem ouvir o réu, ou após a justificação prévia. A manutenção e a reintegração, contida no artigo 562, ou seja, comprovados os requisitos posse, turbação ou esbulho, data e continuação perda da posse, o juiz ele concede o mandado liminar da manutenção ou reintegração de posse. Quanto ao interdito proibitório, no artigo 567, comprovado o justo receio de ameaça, o juiz expede o mandato proibitório, combinando multa para o caso de transgressão do preceito. Se o ato agressivo ocorreu há mais de ano e dia, posse velha, a ação segue o rito comum e a concessão da tutela provisória depende dos requisitos legais de urgência, probabilidade do direito e o perigo de dano. Outra característica fundamental nas ações possessórias, a defesa do réu, ela tem uma natureza dúplice. O réu pode, na própria contestação, além de se defender, ele requerer a proteção de sua posse e a condenação do autor em perdas e danos. Isso significa que não é necessário propor reconvenção, basta que o réu formule o pedido contraposto na contestação. O CPC, ele adota também o princípio da fungibilidade, ou seja, a propositura de uma ação possessória em vez de outra. Por exemplo, o autor ele propõe uma manutenção, mas o juiz entende que houve esbulho, cabendo a reintegração. Ou seja, ele não impedirá que o juiz conceda a proteção legal cabível, desde que os pressupostos da ação correta estejam provados. É isso também ao autor cumular pedido possessório, manutenção, reintegração ou proibitório, o de condenar em perda de danos, indenização dos frutos, ou seja, das rendas, imposição de medida necessária e suficiente para evitar a turbação ou esbulho futuro no caso de interdito proibitório. Essas são algumas das ações possessórias e ações de jurisdição contenciosa. Nos vemos na próxima unidade.